Bom, vamos então começar aqui essa aula assíncrona de sinais e sistemas, que nem eu havia prometido, né, que pelo fato de ontem ter sido feriado, quarta-feira, 12 de outubro, a gente não ia ter aula e nossa prova seria hoje, né, mas aí por conta do assunto que ainda estava faltando, a gente passou para a semana que vem. E aí, isso que a gente vai ver hoje vai ser o complemento daquela parte de convolução que a gente tinha visto até semana passada, né? E, e uma parte desse assunto vai cair na prova, que eu vou comentar qual vai ser, e uma parte do assunto já é emendando no próximo assunto que a gente vai ver, que é análise de Fourier, certo? Então, deixa eu abrir aqui, compartilhar a tela para que a gente veja o slide. Ok, aqui está nossos slides. A gente parou bem aqui, né? Na verdade, tem alguns exercícios aqui no slide, como vocês podem ver, que a gente fez alguns em sala e tem outros na lista também, que eu mandei alguns exemplos para vocês no WhatsApp e também eu vou tentar resolver outras questões da lista para enviar para vocês também, tá? Mas vocês podem notar que a ideia ela não muda muito. Quando a questão ela diz assim, avalie a integral de convolução. É só seguir aquele procedimento, né? Você tem o sinal de entrada, a resposta ao impulso, e aí você reflete, né, em relação ao eixo y e desloca em relação ao tempo. E aí, por exemplo, se você tem aqui uma função degrau, né, tem essa forma, como é que a gente faria com ela? A gente vai refletir e deslocar. Vejam que houve aqui um pequeno deslocamento, né? Que esse deslocamento ele vai ser iterativo até haver contato entre as duas funções. Então, se você tem, por exemplo, uma função f de t igual a t, começa assim, né? Notem que quando a função degrau ela ainda está menor que zero, não há contato. Então, você tem que fazer essa função andar em relação ao tempo, para que haja contato, como acontece aqui nesse gráfico, né? E aí, aqui, nesse momento, você tem que avaliar o intervalo em que existe esse contato. E a gente viu que aqui na frente, você tem uma variável de controle, aqui na frente da função, você tem uma variável de controle, que é os intervalos de t, que é ele que a gente tem que avaliar. Nesse caso, como o contato está acontecendo nessa região aqui, como vocês podem perceber, o nosso intervalo da integral seria entre 0 e t, né? Então, o sinal de saída, como é que ele fica? Como é que ele fica? Você tem aqui a integral de f de t, que no caso aqui é t, vezes a amplitude do degrau, que nesse caso aqui é 1, integrado em t. Na verdade, eu cometi um erro aqui, porque a integral da convolução não é em t, né? É em tal, aquela letra grega lá. Deixa eu refazer aqui. Não é t, né? É tal. Essa troca de variáveis ela é importante para que não haja confusão entre esses valores que a gente está alterando aqui, ó, aqui no eixo, porque esse eixo é em tal, tá? E o t que a gente quer avaliar, porque o y, que é a saída, ele pode ter diferentes formas de acordo com o intervalo que você está avaliando. Nesse caso, vão ser somente dois intervalos, que é quando t é menor que zero, como vocês podem notar aqui, quando t é menor que zero. Nesse caso, como não há é menor, né? T menor que zero. Nesse caso, como não há contato, então o y de t ele vai ser zero também. Afinal de contas, você vai estar multiplicando o sinal por zero, que anula ele, né? E aí o outro intervalo é quando t é maior que zero, que é o caso desse gráfico aqui, ó. Então, nesse caso aqui é tal, a gente tem que fazer a troca de variáveis, né? Tal, integrar em tal também. E o nosso intervalo é de 0 a t.
O intervalo são os valores no eixo X que você avalia. Ó. A gente está entre 0 e t, são os intervalos que têm contato, né? E aí, nesse caso, a gente calcula a integral, nesse caso aqui vai dar tal ao quadrado sobre 2, e aí você avalia no intervalo entre 0 e t, que aí nesse caso aqui vai dar t ao quadrado sobre 2, né? Então, esse aqui é o resultado da convolução dessas duas funções. E aí você repete esse procedimento para os exemplos que tem aqui no slide, tá certo? Isso aqui é só revisão, né? A gente já viu a teoria, já fez exercícios e vocês têm que praticar. Tem a lista de exercícios lá, que eu vou tentar enviar mais alguns exemplos, tá? É claro que, assim, tem alguns exemplos em que você tem que integrar sinais um pouco mais complicados, como é o caso da exponencial, como é o caso de um cosseno, de um seno, né? Mas algumas questões pedem para esboçar o gráfico. Se vocês perceberem, a última questão que eu enviei no WhatsApp, ela envolvia uma exponencial, né, que era e elevado, eu nem lembro, acho que era e elevado a menos 3t, alguma coisa assim. E aí, claro, para você esboçar um sinal desse graficamente é um pouco complicado, porque aí você tem que avaliar os pontos, né? Tem que saber mais ou menos como é que funciona a curvatura aqui da exponencial. Sinais muito complexos assim, talvez eu não exija que seja feito o gráfico na prova, talvez só o cálculo seja suficiente. Mas se eu julgar que vocês podem esboçar o gráfico, então eu vou acabar pedindo, tá? Por exemplo, uma equação do segundo grau, se eu tiver aqui, ó, t ao quadrado menos 3t menos 2, né? Como é que é o gráfico dessa função? É claro que tem formas de você descobrir. Basta você analisar o sinal de t, que vai definir se a parábola vai ser para cima ou para baixo, né? E encontrar as raízes aqui da equação vão lhe dizer exatamente onde esse gráfico ele corta o eixo x, né? Isso aí é conteúdo do ensino médio, né? Mas de qualquer forma, tem momentos em que não é tão trivial encontrar essas raízes, principalmente no caso aqui do nosso assunto, porque você não vai ter uma parábola, né? Assim, via de regra, né? Você não vai ter uma parábola completa como essa aqui. A parábola, ela vai existir, por exemplo, dentro de um intervalo, digamos que seja entre esse ponto e esse outro ponto aqui, né? E aí, como é que você vai definir, né? Como é que eu vou fazer esse gráfico entre esse ponto e esse ponto? É complicado, eu entendo isso. Inclusive, aquele vídeo que eu gravei com duas funções convoluindo, que eu mandei no WhatsApp também, ali a gente se deparou com duas funções de segundo grau. Uma, uma com um grau de curvatura e a outra com outro grau de curvatura. E aí, então, quer dizer, você não só tinha que saber como é que ia ser o formato de uma, mas também onde é que ela começa e onde ela termina. Isso é meio complicado, né? Então, esse tipo de coisa, realmente, eu não vou exigir que vocês esbocem. Mas um sinal assim exponencial, por exemplo, não é tão complicado. É só você substituir aqui o t, né? E quando o t for 0, qual é o valor da exponencial? Quando o t for 1. Aí vocês podem jogar só na calculadora. Joga na calculadora alguns valores de t, que aí vocês vão saber os pontos e vão poder esboçar o gráfico, né? E aí, claro, lembrando, se você tem um sinal negativo aqui na exponencial, é porque, no caso aqui, inclusive eu fiz errado o gráfico, né? Porque como é menos 3, então a exponencial ela é decrescente, né? Então você vai ter algo mais ou menos assim. Se o expoente for positivo, aí já é o contrário, né? Você tem uma exponencial que cresce. E assim vai. Então, são características dessas funções que vocês têm que saber já, né? Vocês viram cálculo 1 e cálculo 2, então essas coisas a gente vê nessas disciplinas aí, tá certo? Bom, aí como eu vou repetir, né? Eu vou tentar enviar mais outros exercícios da lista para vocês compararem as respostas, tá certo? Mas não vai ser muito complicado, não. Bom, aí tem outro exercício aqui, e aqui é a continuação do nosso assunto, né? Apesar de que vocês podem ver, aqui a gente tem
vários tópicos, né, vários pontos, mas isso aqui a gente consegue ver bem rápido. É só, na realidade, a gente já viu, né, esses tópicos aqui. Sistemas com e sem memória, sistemas causais, não causais, sistemas estáveis, instáveis, invertíveis. Só o que é novo aqui seria a resposta ao degrau, que a gente vê em 2 slides, e a resposta senoidal. Esse tópico aqui, ele é aquela parte que eu falei para vocês, que é o gancho no próximo assunto, quando a gente for ver a análise de Fourier. Então, não vai cair na prova, tá? Não vai cair resposta ao degrau e nem resposta senoidal. Talvez o que eu possa pedir para vocês na prova é em relação a essas propriedades aqui, que vocês já conhecem, né? E que, como a gente vai ver, quando você está lidando com sistemas lineares invariantes no tempo, que é uma subdivisão de todas as categorias de sistemas, essas classificações elas são até mais simples, né? A gente tem até uma tabelinha, que é como se fosse uma cola, que ajuda a gente a identificar quando o sistema LTI ele é com memória, ele é causal, ele é estável. Então, quer dizer, toda aquela análise mais complicada que a gente fez, por exemplo, estabilidade do sistema, que a gente chamou de estabilidade Bible, né, que é bounded input e bounded output, ou seja, entrada limitada, saída limitada. Ali a gente fez uma análise generalizada, ou seja, para qualquer tipo de sistema. Então ali a gente tem que fazer uma análise mais matemática da coisa, mais algébrica, né? Quando a gente está falando de sistemas LTI, a gente está falando de um subgrupo. Então essa análise ela é mais simples, ou seja, você não tem que generalizar, você não tem que considerar diversos tipos de sistemas, porque você já sabe que um sistema LTI ele é linear invariante no tempo. Então, ele tem as características próprias dele para a gente dizer se ele é com memória, se ele é causal, se ele é estável, né? E então isso vai dar para ver bem rápido. Mas o que eu queria chamar a atenção mesmo desse conteúdo dessa aula são esses 2 tópicos aqui, que são a conexão de sistemas, a conexão em paralelo e a conexão em cascata. Para quem já pegou a lista de exercícios, já tentou fazer, vocês podem perceber que lá tem umas questões que têm uns sistemas conectados dessa maneira aqui, ó. Deixa eu fazer algo mais ou menos aproximado. Que é como se fosse um diagrama de blocos, né? Que a gente pode até fazer uma analogia com circuitos elétricos, né? Quando você tem componentes passivos que se conectam através do condutor, acontece algo semelhante nessa conexão entre sistemas. Só que a análise, obviamente, é um pouco diferente, porque você está lidando não com componentes passivos, como o resistor, né? Que no fundo são sistemas também. A gente viu, né, que um resistor ele é um sistema, o capacitor ele é um sistema, o indutor ele é um sistema. Só que aqui a gente está generalizando, a gente está considerando para qualquer tipo de sistema. Pode ser um resistor também, mas pode ser um DSP, pode ser, o DSP é um processador de sinais digitais. Pode ser um FPGA, por exemplo, que é como se fosse um chip que faz programação matricial de forma agilizada, né? Então, quer dizer, pode ser qualquer componente que pegue um sinal de entrada e gere um sinal de saída. É uma generalização. E aí, quando você tem esses sistemas aqui, dessa forma, como está sendo representado nesse diagrama, existe uma forma de você encontrar a saída do sistema, e quando a gente fala em saída, a gente está falando de y de t para uma dada entrada x de t aqui, ó. Você encontra o y a partir de uma combinação desses sistemas aqui. Afinal de contas, se vocês lembrarem por que a gente aprende convolução, para que serve a convolução? A convolução ela é a forma de encontrar a saída de um sistema, dada uma entrada, que a gente chama de x, que nesse caso aqui é x de tal, né? Multiplicada pela resposta ao impulso daquele sistema. E aí, só lembrando, o que é a resposta ao impulso do sistema? A resposta ao impulso do sistema é aquela resposta padrão, é como se fosse o CPF do sistema, é como se fosse a forma como ele reage, o modus operandi, né? Vamos colocar assim. Então, qualquer sinal que for inserido naquele sistema, ele vai reagir daquela forma padrão.
E aí a saída, claro, vai ser baseada nisso. Então, quer dizer, aqui eu tenho uma resposta ao impulso, H de 1, aqui eu tenho uma H3 e uma outra aqui, H2. Então, quer dizer, o sinal de entrada ele vai entrar aqui nesse sistema, nesse subsistema, ele vai entrar nesse outro subsistema e a saída dos dois vai ser combinada aqui para convoluir com H3, né? Quer dizer, eu vou ter que fazer 3 convoluções aqui, uma nessa saída e uma nessa para encontrar. Pelo fato de a convolução ser uma operação linear, a gente pode fazer isso e o resultado ele vai ser correto. Só que aqui, como engenheiros, né, e engenheiras, a gente tem que procurar a forma mais simples de resolver esse problema. E quando você tem sistemas em cascata dessa maneira, a gente consegue fazer uma análise de forma que a gente simplifica essas operações, seja em paralelo ou em cascata. Em conexão em paralelo, como a gente vai ver, é exatamente quando você tem resistores em paralelo no circuito elétrico. E é exatamente como vocês estão vendo aqui, nesse diagrama. O H1 e o H2 eles estão em paralelo. Então, quando isso acontece, a gente tem um tipo de abordagem. Em cascata, é o equivalente à conexão em série de elementos passivos, como é o caso do resistor, né? Capacitor e assim. No caso, vamos falar dos resistores, porque a análise em série em paralelo é a mais tradicional e que a gente conhece mais, né? Então, em cascata seria em série. Então, eu posso dizer que aqui, ó, H1 e H2, como eles estão em paralelo, a gente pode dizer que eles têm uma resposta ao impulso característica. Vou chamar aqui de HC, por exemplo. E aí esse HC, ele vai estar em série com o H3, ele vai estar em cascata. Então, aí a análise já muda, né? E a gente vai ver como é que faz isso. Essa introdução aqui é só para antecipar e justificar por que a gente está vendo isso, ok? Bom, então vamos começar aqui com a conexão em paralelo. Deixa eu só tirar minha cara, botar aqui tanto, para não ficar na frente do slide. Pronto. Então, é bem simples, gente. Olha aqui. Uma conexão em paralelo é exatamente como está sendo representado aqui nesse diagrama. Olha só o que está dizendo. Considere 2 sistemas LTI com resposta ao impulso H1 e H2. Então, você tem um sistema que tem uma resposta ao impulso qualquer e um outro sistema que tem uma outra resposta ao impulso. Cada um com a sua característica própria, né? E eles estão conectados em paralelo, ou seja, que nem aqui na imagem. Você tem um grande sistema, uma grande caixa preta aqui, né? Que inclusive eu desenhei errado. Deixa eu... Peraí. Peraí que a minha cara está bem na frente da borracha. Aqui. Eu desenhei errado aqui. Vamos tentar fazer de novo. Então você tem aqui, ó, uma grande caixa preta. Agora. E essa caixa preta é como se fosse um sistema grande, que depende de pequenos módulos. Então, você tem que combinar os subsistemas de forma que você encontre uma resposta ao impulso característica daquele grande sistema. E antecipando, né, já dando spoiler, como vocês podem ver aqui do lado, esse grande sistema, a resposta ao impulso dele, que eu vou chamar de vamos chamar de HF, de sistema final, né? O HF de T, ele vai ser nada mais do que a soma das duas respostas ao impulso dos subsistemas, H1 e H2. Então, quer dizer, quando você tem um sistema, uma conexão em paralelo de 2 sistemas lineares invariantes no tempo, que tem essas respostas ao impulso, basta você somar as duas que você encontra a resposta ao impulso resultante. E qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que eu só vou precisar convoluir uma vez. Se você soma, aqui é uma soma de funções simples, que nem a gente aprendeu lá no início. Você soma os dois e o resultado você convolui. Né? Então, continuando aqui. A saída dessa conexão de sistemas, y de t, é dada pela soma das saídas dos 2 sistemas. E a prova está bem aqui, a prova matemática. Se você tem que a saída y de t é dada pela soma das 2 saídas, y1, que seria a saída desse sistema aqui de cima, e o y2, que seria a saída desse outro sistema, a gente substitui aqui, né, a convolução do sinal de entrada
a convolução de sinal de entrada pela primeira resposta ao impulso, mais o sinal de entrada convoluído com a segunda resposta ao impulso. E vocês bem sabem, como a gente viu lá na classificação de sistemas lineares, que uma soma ponderada na entrada ela vai gerar uma saída igual de uma... peraí, deixa eu colocar de novo. Você inserir no sistema uma soma ponderada vai gerar uma saída. E essa saída ela tem que ser igual à situação em que você fizesse a soma ponderada na saída, ou seja, uma soma ponderada na entrada tem que gerar uma saída igual caso você fizesse uma soma ponderada na saída. Isso é um sistema linear. Então, por conta dessa classificação, a gente consegue fazer essa substituição aqui. E vocês podem perceber que o x de t aqui ele está em evidência. Né? Eu posso fatorar. Deixa eu ver se no slide tem. Aqui no caso, a gente já faz a substituição toda, né, da convolução. Vamos seguir aqui com a integral. Aí no final vai voltar exatamente para onde eu queria chegar. Tá, então lembrem dessa equação aqui. Inclusive, deixa eu apagar tudo. Pronto, aí fica melhor de visualizar. Aqui, guardem essa equação que a gente vai substituir pela equação da convolução. Então, aqui no primeiro termo, a gente tem a primeira convolução, e no segundo termo, a gente tem a segunda convolução, certo? Aí, como diz aqui, ó, como x de tal é um termo comum nas duas integrais, nós podemos reorganizar. É aquela situação do fator comum, a gente consegue fatorar aqui esses dois. O x de tal aqui e o x de tal aqui, certo? Isso é possível porque o sistema é linear, então eu consigo reorganizar as integrais, ok? Um sistema linear, assim, a linearidade de uma operação matemática, o que ela diz? Ela diz que você fazer uma operação antes ou depois não muda o resultado. A, uma função linear, se você, por exemplo, escalar e somar, é a mesma coisa que você primeiro somar e depois escalar. Então, quer dizer, o resultado não muda. É essa que é a característica da linearidade. Então, a gente pode fazer a mesma coisa aqui. A gente coloca o x de tal em evidência, multiplicando, né, dentro dessas chaves, como se fosse a propriedade distributiva da multiplicação, o H1 e o H2. A gente pode, então, chamar tudo isso aqui de H, porque é uma soma de funções. E vocês sabem que a soma de funções lineares vai dar uma função linear, uma propriedade de funções lineares, né? E a gente substitui tudo e chama de H, simplesmente. E esse H, olha aqui, onde H de T é igual a H1 de T mais H2 de T. E aí representa a resposta ao impulso do sistema equivalente. Eu tinha falado característica, né? No caso, seria equivalente. É igual a resistência equivalente, como vocês aprenderam lá em circuitos. Tá? Então, é a resposta ao impulso equivalente dos subsistemas, organizados em paralelo. Então, se a gente quiser encontrar a resposta ao impulso equivalente, basta somar as duas. E uma soma, né, vocês sabem, que é uma operação muito mais simples do que uma convolução. Então, todos os sistemas que estiverem em paralelo, eles vão ter as respostas ao impulso somadas. E aí, esse resultado aqui, você convolui. É bem mais simples, né? Ó, e aí, baseado na definição de sistemas organizados em paralelo, podemos concluir que a operação de convolução possui também a propriedade da distributividade. Ou seja, quando você tem uma configuração semelhante a essa aqui, é como se a gente fizesse aquela distributiva, né? O x de t ele vai convoluir com h de t e vai somar com a convolução de x de t por h2, como está dizendo aqui, ó, dessa forma. Quer dizer, é como se fosse uma multiplicação, só que não é, né? É uma convolução nesse caso. Então, não só a convolução ela é associativa, como ela é comutativa, e a gente já viu isso, mas ela é também distributiva. Ou seja, qual é a operação comutativa? Comutação é você dizer que A mais B é igual a B mais A. Isso aqui é a propriedade comutativa. Ou seja, você convoluir x com h é a mesma coisa que convoluir h com x. E a propriedade comutativa é você dizer o seguinte, que... Opa, esse parênteses aqui não existe. Você somar primeiro A com B e depois com C,
é a mesma coisa que primeiro somar B com C e depois com A. A convolução ela tem essa propriedade também. E agora a gente está vendo que ela tem a propriedade distributiva também. Tá? Então, quer dizer, tanto faz você convoluir primeiro com um, depois com outro, o resultado vai ser igual. Tá? E aí, conclusões similares podem ser feitas para sistemas de tempo discreto. Né? Então, a ideia é a mesma. Aqui, tempo contínuo, como vocês podem perceber, e aqui, tempo discreto. Tá? A ideia é exatamente a mesma. É claro que a gente chega nessa conclusão a partir da ideia de conexão em paralelo. Né? A gente primeiro concluiu que existe uma resposta ao impulso equivalente, né? Para depois concluir que a propriedade distributiva ela é permitida na convolução. Então, mas enfim, uma coisa prova a outra, então tanto faz onde você começa. O importante é que você entenda que conexão em paralelo gera uma soma de respostas ao impulso, o que é diferente da conexão em cascata, que a gente vai ver agora. A conexão em cascata, você não vai somar as respostas ao impulso, você vai convoluí-las, aí já é um pouco mais complicado. Mas, de qualquer forma, também é um processo facilitador, porque a resposta ao impulso ela é uma função constante para aquele sistema em particular. Então, se você tem um sistema conhecido, ele vai ter uma resposta ao impulso padrão, fixa. E aí, se você juntar, né, uma resposta, um outro sistema que tem uma resposta ao impulso padrão também em cascata, você só precisa convoluir uma vez para encontrar a resposta ao impulso equivalente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, e aí vou dar um exemplo que eu acho que vai ajudar a ilustrar melhor essa situação aqui. Olha só, a conexão em cascata ela é equivalente à conexão em série em circuitos elétricos, quando você tem a saída de um sistema conectado com uma entrada de outro. Então, vejam aqui, eu tenho um subsistema chamado H1 e um subsistema chamado H2. A entrada vai convoluir com esse cara, esse primeiro, vai gerar uma saída parcial, temporária, que eu chamei aqui de ZT, é uma letra arbitrária. Tá? Esse ZT vai ser a saída do primeiro, mas vai ser a entrada do segundo. Então, eu vou convoluir o ZT com o H2. E isso vai gerar uma saída Y. Né? Então, quer dizer, eu poderia fazer a convolução duas vezes e o resultado seria Y. Mas, como eles estão em cascata, em série, eu posso, antes de fazer essas duas convoluções, eu posso gerar uma convolução equivalente, né, entre as duas respostas ao impulso, e esse valor ele permanece padrão, fixo, para qualquer configuração de sistema que eu tiver. Então, essa é a diferença entre uma conexão em paralelo e uma conexão em cascata. Em paralelo, você soma as respostas ao impulso, e em cascata, você convolui. Claro que você convoluir é um processo um pouco mais trabalhoso, né? E também, computacionalmente falando, um pouco mais custoso. Mas não, não tira, né, a vantagem de você fazer esse procedimento. Um exemplo de situações em que isso pode acontecer. Quem gosta de música, por exemplo, quem toca violão, quem toca guitarra, né? Vocês já devem ter visto. Deixa eu tentar desenhar uma guitarra aqui, peraí. Até que não ficou tão ruim. Peraí. Tá bom. Acho que dá para entender que é uma guitarra, né? Então, essa guitarra, claro, você pode simplesmente plugar no amplificador e ela vai gerar um som, né? Mas o que acontece muito em muitos conjuntos musicais é que essa guitarra ela passa por uma série de efeitos, né? Que são o que a gente chama de pedal. E quem conhece, quem já viu, né? Tem amigos músicos, sabe que muitas das vezes eles combinam vários tipos de pedais para gerar um efeito desejado. Então, você tem um pedal de eco, um pedal de reverb, que é para dar um som mais cheio. Você tem um pedal de ganho. Às vezes, você quer fazer um efeito em particular, né? Por exemplo, tem um efeito que a gente chama de wah-wah, que a guitarra toca, né? Ela faz wah-wah-wah. É chamado de wah-wah. Quem é músico sabe, né? Eu não sou, assim, eu sou músico amador, né? Mas eu já tive algumas bandas e eu sei como é que funciona. Então, quer dizer, esses pedais eles são conectados em série.
porque tem o sinal de entrada aqui, que é o sinal da guitarra, né? E você tem a saída, que é o som que o ouvinte escuta, o som resultante da combinação de todos esses efeitos. E se a gente for fazer essa alusão, cada pedal desse tem uma resposta ao impulso, né? E, ou seja, ele vai pegar um sinal de entrada, vai modificar aquele sinal e vai gerar uma saída. E como você tem uma conexão desse tipo, para você encontrar o sinal resultante dessa conexão de pedais, é só você convoluir tudo. Então, eu vou convoluir essa resposta com essa resposta com essa, e eu vou gerar, vou chamar aqui de HP, por exemplo, que seria a resposta ao impulso dos pedais, né? E aí, para eu saber como o som vai sair na saída é ótimo, né? Como ele vai ser na saída, basta que eu convolua a entrada, que é o som da guitarra, o X de T, e eu vou ter uma ideia mais ou menos de como é que vai ser o sinal na saída. Eu posso antever, né? Eu posso ter uma ideia de como vai ser antes de tocar. E eu posso, inclusive, a vantagem disso significa que eu posso simular esse efeito. O que acontece com um outro equipamento que a gente chama de pedaleira, que é um sistema computacional eletrônico que você também pluga, né, aqui a guitarra na entrada, e ele tem uma saída, só que ele faz simulações computacionais desses efeitos analógicos dos pedais. Então, quer dizer, os pedais, eles são sistemas analógicos. Eles têm componentes passivos em sistemas eletrônicos, eletroeletrônicos, na verdade, que modificam o sinal de forma totalmente analógica. A pedaleira não, ela tem um processador digital que usa sinais digitais discretos e, na verdade, o que você escuta é uma simulação de um sinal analógico. Só que a grande vantagem, e muita gente prefere a pedaleira, é que você tem uma gama muito maior de efeitos que você pode simular, né? E essa é a intenção de você convoluir, é você desenvolver um sistema computacional que simule sinais analógicos, né? Em PDS, que é a próxima disciplina, a gente vai ver esse tipo de coisa, você pegar um sinal analógico e transformá-lo em digital, né? Como os CDs fazem, por exemplo. Bom, então, isso é que seria um exemplo prático de uma conexão em cascata de sistemas LTI, tá? E aí, se a gente for fazer a prova matemática, né, você tem aqui que a saída do sistema é dada pela convolução de Z de T para o H2, que é essa operação aqui que eu estou circulando. Ó. Aí a gente converte para integral de convolução, que vocês já conhecem, só que vocês sabem que o Z de tal, nesse caso aqui, ele já é o resultado de uma convolução, né? Olha aqui. Então a gente pode substituir também o Z de tal. E é isso que a gente vai fazer aqui, ó, como está dizendo aqui. Ó. Como o Z de tal é a saída do primeiro sistema, ele pode ser definido como Z de tal igual a X de tal convolução H1 de tal. Ou seja, esse procedimento aqui. A gente vai substituir, então, na primeira equação. Só que, para não haver confusão, a gente vai ter que recorrer novamente ao alfabeto grego, para a gente não confundir o tal, né? A gente vai usar essa outra letra grega aqui, que se chama Ni. Então, na verdade, X de tal vai virar X de Ni. Eu não sei porquê, mas eu só consigo ver o Elton reclamando. De onde veio isso? Né, Elton? Mas tá certo, tem que perguntar mesmo. Às vezes até eu me confundo com essas substituições de variável. Mas, enfim, essa substituição de variável aqui é só para a gente não confundir o tal com o ni. Porque o tal, ele é do segundo, aqui, ó, é o tempo do segundo sistema, e o ni é do primeiro sistema. Ok? Deixa eu tentar desenhar aqui. Pronto. Então, certo. Então, ni é a variável de integração da convolução, no caso da primeira convolução. Porque vejam que a gente vai acabar ficando com uma integral dupla. Afinal, a gente já estava integrando aqui, né? Só que o z de tal, ele já é o resultado de uma integral. Então, a gente substitui, a integral vem junto. Então, aí, olha só, é uma integral dupla, onde você tem o sinal de entrada, que é o x de ni, a entrada original, né? Multiplicado pela primeira resposta ao impulso, multiplicado pela segunda resposta ao impulso. Né? Só que a primeira é em i e a segunda é em tal. D de ni, D de tal aqui no final. Né? E aí,
a gente vai fazer mais uma mudança que é para poder deixar todo mundo conectado, né? Digamos assim, fazer com que os dois subsistemas eles funcionem no mesmo tempo. Então, a gente precisa fazer uma relação entre um e o outro. Porque notem que aqui a gente está em T e aqui a gente está em tal. Então, um sistema está funcionando em tempos diferentes. Então, a gente tem que relacionar os dois. Para isso, a gente vai pegar mais uma letra grega, que se chama eta. Essa letra se chama eta. Então, olha só o que diz aqui. Nesse ponto, aplicamos a mudança de variável. Eta é igual a tal menos ni. Esse tal menos ni, ele é fácil de identificar porque ele é o argumento da primeira resposta ao impulso aqui, né? Tal menos ni. Então, tudo isso aqui vai ser substituído por eta. E esse segundo termo aqui vai ser substituído pelo quê? A gente vai já ver. Mas vamos primeiro substituir o primeiro grupo, né? Então, aqui vai ficar como? Olha só, vai ficar x de alguma coisa, que a gente vai já descobrir o que é, vezes H1 de eta, certo? Vezes o H2 de alguma coisa também. Olha só, o x, ele está em ni, não é isso? Então, a gente mantém, porque, no caso, notem que a integral resultante vai ser em ni, d de ni, ele vai se manter. Então, aqui vai ser x de ni, que é a primeira variável do tempo, né? Porque o sinal de entrada, ele funciona, é ele que define o início do sistema, né? E esse segundo termo aqui, olha, t menos tal. A gente sabe que eta é tal menos ni, então a gente pode isolar o tal, certo? Se eu isolar o tal aqui, como é que vai ficar? Eu jogo o ni para o outro lado, então o tal vai ser igual a ni, aliás, eta mais ni, não é isso? Deixa eu ver se eu fiz correto. O tal é eta mais ni, certo? Então aí a gente substitui aqui, ó, que é exatamente o termo que tem na segunda resposta ao impulso. Eu vou pegar onde tem o tal e substituir por tudo isso. Então vai ficar como? T menos eta mais ni. E aí, jogo de sinais aqui, T menos eta menos ni. Aí eu pego tudo isso aqui e jogo como argumento da segunda resposta ao impulso. Aqui ficou menos ni menos eta, né? Mas não interessa a ordem, ok? Bem, a gente fez toda essa troca de variáveis só para provar matematicamente a linearidade do sistema. Mas, claro que eu não vou cobrar isso, né? Não vai ter uma questão na prova dizendo assim, deduza a fórmula da convolução em cascata de sistemas LTI. Não, eu ainda não cheguei nesse nível de sadismo. Mas o que é importante que vocês entendam é que, vamos voltar aqui, a saída do sistema vai ser dado por uma convolução de respostas ao impulso. Afinal de contas, olha, H1 e H2 são as respostas ao impulso de cada subsistema. Então, você, para encontrar a saída, vai ter que convoluir a entrada com essa resposta ao impulso geralzona aqui, que a gente encontrou, que a gente pode chamar de H, um H padrão, um H geral, né? E é exatamente o que a gente faz na sequência. Olha só. A parte mais interna da integral é definida como a convolução de H1 com H2, avaliado em T menos ni, que é como se fosse o segundo tempo do processamento do sistema, né? E, na realidade, isso aqui não interessa, porque você tem simplesmente uma convolução de respostas ao impulso. Então, se você pegar tudo aquilo, toda aquela integralzona que estava lá dentro, na equação anterior, a gente pode chamar simplesmente isso de h de t menos ni. Aí a gente substitui na integral grande, né? E o x de ni que já estava lá, ele vai ser convoluído com o h de t menos ni. Notem que a gente voltou para a forma padrão da convolução. A única diferença é que a gente usou uma outra letra. Antes a gente usava tal e agora a gente está usando ni. E não faz a menor diferença, porque essa letra que você escolhe ela é arbitrária, né? Cláudio, eu posso usar o delta? O delta não, porque o delta já tem uma notação particular aqui no nosso assunto, né? O delta, usar, sei lá, por exemplo, gama, né? Eu quero convoluir em gama.
pode usar, contanto que seja especificado lá que é convolução, né? Porque, apesar de ser arbitrário, algumas letras elas são escolhidas por convenção. Então, você não vai, por exemplo, representar um ângulo de um cosseno com zeta, né? Você vai usar o, o φ, que representa a fase, né, do seno e do cosseno. Enfim, e assim vai. Então, concluindo, a resposta ao impulso equivalente de um sistema com subsistemas organizados em cascata, como vocês estão vendo aqui na imagem, é a convolução das respostas ao impulso dos sistemas individuais. Então, resumando a galera aqui. Deixa eu ver se tem algum outro slide. Antes do resumão, vamos só ler esse slide aqui. Olha. A convolução possui, então, a propriedade da associatividade, que eu havia dito, né, anteriormente. Tanto da associatividade quanto da comutatividade. De acordo com essa ideia que a gente acabou de aprender, que você convoluir primeiro x de t com H1 e depois convoluir com H2 é a mesma coisa que você primeiro convoluir os dois e só depois convoluir com a entrada. Essa é a propriedade associativa. E a propriedade comutativa significa a ordem, né? Você convoluir H1 com H2 é a mesma coisa que convoluir H2 com H1. Quando a gente começou a ver convolução, eu já havia dito isso para vocês, né? Quando você tem x de t e h de t, você pode tanto fazer x de t convolução com h de t, como h de t convolução com x de t. Perdoe a minha grafia. Aqui fica meio feia. Mas, enfim, dá para entender, né? Então, quer dizer, isso aqui é a propriedade comutativa. Então, essas conexões, elas só nos mostram o quê? Que convolução, você pode fazer conexões em paralelo e conexões em cascata, e ela nos dá 3 propriedades: distributiva, comutativa e associativa. Tá certo? E aí, conclusões similares podem ser feitas para sistemas de tempo discreto, porque tudo que a gente viu até agora foi em tempo contínuo, né? E a partir dessas conclusões, a convolução também pode ser dada, né, da forma como vocês já conhecem, só que com um pequeno detalhe aqui. Vejam que, de acordo com a propriedade comutativa, aqui a gente não fez o x de n, deixa eu fazer aqui, ó. A gente não fez x de n convolução com h de n. A gente está fazendo o oposto. É o h de n convolução com x de n. Que aí, né, o segundo termo da convolução, aí você desloca, reflete e desloca. É exatamente o que está acontecendo aqui. Não é mais h de n menos k, é x de n menos k. Quer dizer, não faz diferença você refletir e deslocar o h ou o x. O resultado vai ser o mesmo. Afinal, estamos falando de sistemas lineares, né? Tem a propriedade linear de que vou repetir, uma soma ponderada na entrada vai gerar um resultado semelhante à soma ponderada na saída. E isso reflete aqui para a convolução também, tá? Então, o resumão, antes da gente olhar esse exercício aqui, o resumão diz o seguinte: quando você tem conexão em paralelo, o que você faz? Você soma as respostas ao impulso. E quando você tem em cascata ou em série, né, você convolui. Dessa forma, esse é o resumão. Isso aqui é um asterisco, tá, gente? Caso vocês estejam se perguntando que negócio bizarro é esse aqui, é um asterisco. E aí, aqui nesse exercício, a gente tem uma junção das duas coisas, né? A gente tem sistemas em paralelo e em cascata também. E a intenção é você encontrar a resposta ao impulso equivalente do sistema como um todo. Ou seja, imaginem que todos esses subsistemas aqui, eles estão dentro de uma caixa preta, né, que tem uma resposta equivalente, que eu vou chamar HEC, né? Seria a resposta ao impulso equivalente. E para a gente encontrar essa resposta ao impulso equivalente, a gente tem que aplicar as propriedades de conexão em paralelo e em cascata. E aí vai fazendo aos poucos até você encontrar a resposta equivalente, né? Eu não vou fazer o exercício todo, porque ainda tem assunto para a gente ver, mas eu posso tentar depois mandar a resposta lá no WhatsApp. Mas eu acho que vocês não vão ter dificuldade, porque é só aplicação dessas propriedades com a convolução que vocês já conhecem, né? Então, por exemplo, aqui nesse primeiro H1 e H2 aqui,
como é que eu encontro a resposta ao impulso equivalente desses dois? H1 e H2 estão em paralelo, não é isso? Então, basta eu somar. Então, nesse primeiro caso, a nossa resposta ao impulso vai ser H1, aqui no caso é tempo discreto, né? Então, é H1 de N mais H2 de N. Aí a gente olha na tabela aqui do lado. Quem é o H1? O H1 é o de N. É uma função degrau, né? E o H2 é o de N mais 2 menos o de N. Então, é um pulso, não é isso? É um pulso, é. Então, H de N mais 2, que começa em menos 2, menos o de N. Tá certo? Notem que eu posso, inclusive, simplificar aqui, né? O de N menos o de N é zero. Então, isso aqui vai zerar, ó. Vai para o espaço. Aí vai sobrar o quê? U de N mais 2. Então, esse U de N mais 2 é a gente pode chamar aqui de H12 de N, que é a resposta ao impulso equivalente dos subsistemas H1 e H2. E aí, essa resposta ao impulso equivalente aqui, ela vai ser utilizada em cascata com H3. Né? Você vai ter uma saída aqui, ó, H1, H2 de N. Aqui é N, tá, gente? Eu botei T porque eu não tinha visto que era tempo discreto, tá? Não confunda. Então, aqui, olha só, H12 agora está em cascata com H3. E quando tem cascata, o que a gente faz? A gente convolui. E aí a gente vai ter que convoluir, então, esse cara aqui com o H3. E quem é o H3? O H3 é delta de N-2. Então, a gente vai substituir. Vou chamar aqui essa saída de H123, tá ok? Que vai ser o resultado de todas essas respostas ao impulso equivalente. Então, vai ser dado pela convolução de H12, convolução com H3 de N. Aí é só substituir. H1 de 2 é U de N mais 2, como a gente encontrou aqui, né? E o H3? O H3 é delta de N menos 2. O delta, como vocês devem lembrar, é a nossa função impulso unitário, que no tempo discreto, ela é nada mais do que uma amostra em zero de amplitude 1, ok? Esse aqui é o delta de N. Muito bem. E aí, a gente tem que convoluir esses dois. Vejam que o U de N mais 2, ele começa em menos 2, não é isso? Ou seja, é um impulso deslocado 2 segundos para a esquerda. Então, ele começa em menos 2, aí vai menos 1, 0, 1, 2, até o infinito. Né? Então, esse aqui é o nosso U de N mais 2. E o nosso delta de N menos 2, ele é um impulso deslocado, só que 2 segundos para a direita. Tá? Então, esse aqui é o delta de N. O delta de N menos 2, ele é uma amostra de amplitude 1 em N igual a 2, aqui no tempo 2. É isso? Esse é o delta de N menos 2. E esse aqui é o U de N mais 2. E aí, qual é o resultado da convolução entre esses dois, gente? O que acontece quando a gente convolui uma função com um impulso? Lembrem o que eu falei em sala. Quando você convolui com um impulso, é como se fosse o elemento neutro da convolução. Quando você multiplica qualquer coisa por 1, o resultado vai ser qualquer coisa, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Na convolução, o elemento neutro é o impulso. Então, você convoluir com o impulso, você vai obter um sinal deslocado naquele momento. Então, na realidade, o que você vai obter aqui é um degrau deslocado de até 2. Na verdade, o que você vai ter vai ser o U de N menos 2. Ou seja, é a função, né, convoluída com um impulso. Eu até mandei um exemplo lá no WhatsApp para vocês, que a gente tinha uma convolução parecida, só que no tempo contínuo, onde você tinha aqui ó, um sinal triângulo, que era convoluído com dois impulsos deslocados, assim, ó. Não era isso? E aí, quando você faz essa convolução, o resultado é uma versão do sinal aqui e uma versão do sinal aqui. Então, ficava mais ou menos assim, ó.
uma versão aqui e outra aqui. É isso que acontece quando você convolui com um impulso. E no tempo discreto é a mesma coisa, né? E assim vai. Tem convolução aqui para fazer, sobrou só uma, na verdade, né? Que aí você vai ter aqui o H1, 2, 3, ele vai estar em paralelo com o H4. Então aí você só vai ter que somar, não é isso? Vai ser o H4, que é tudo isso aqui, ó, somado com o de N-2. É uma exponencial, né? E aí, em paralelo, vocês sabem que tem que fazer, é só somar. E aí vocês podem tentar fazer depois, tá ok? Vamos seguir aqui, então. Aí as considerações finais desse tópico são, primeiro, interconexões de sistemas ocorrem naturalmente na análise. Ou seja, você vai encontrar isso em várias situações se você for um projetista de sistemas, né? Muitas vezes é mais fácil dividir um sistema complexo em subsistemas mais simples, analisar cada um e só depois estudar o sistema inteiro como uma interconexão de subsistemas do que analisar o sistema global. Ou seja, é muito melhor dividir para conquistar, né? Não é, acho que é a arte da guerra, né, que diz isso. Então, você tem um sistema grande, é muito melhor você dividir em módulos. Na programação isso funciona também, né? Você modularizar o seu programa torna ele mais flexível e mais escalável, né? A manutenção fica mais fácil também. Então, facilitar a vida do projetista é bom por conta disso. Então, você tem um sistemão, você quebrar em pequenos sistemas é muito melhor de fazer análise. Inclusive, vocês têm uma disciplina, acho que daqui a 2 períodos, se chama Comunicações Digitais, que revolve em torno de tudo isso, né? De você ter pequenos sisteminhas trabalhando em conjunto para você fazer uma transmissão de sinal confiável, é, enfim, resgatável, né? Me fugiu a palavra agora, reconstruível, né? A gente consiga reconstruir o sinal. E aqui é o embrião dessa ideia, né? A interconexão de sistemas em paralelo e em cascata. E aqui, por último, a complexidade computacional de dois sistemas equivalentes em termos de entrada e saída para processar dados em um computador pode diferir de maneira significativa. Quer dizer, você modularizar, deixando cada parte do seu computador responsável por um tipo de processamento, vai otimizar o processo, né, do que deixar o computador responsável pelo processamento inteiro do sistema. Porque, no fundo, né, a gente está falando de sinais analógicos, mas a intenção nos dias atuais é sempre você digitalizar as coisas. Então, você vai ter, inevitavelmente, que mexer com filtros digitais, processadores digitais, e se você conseguir separar, né, o processamento desses subsistemas é muito melhor, o resultado é muito melhor. Hoje, os processadores eles são construídos com essa intenção, né? Você tem aí os cores da vida, né? i5, i7, tem até o i9 agora. Agora não, já tem um tempo, né? Mas ainda não popularizou. Mas eles são multicore, né? Ou seja, eles têm vários núcleos. Então, é um tipo de modularização. Cada núcleo pode ficar responsável pelo processamento de um algoritmo em particular, né? Bem, então, essa é a intenção de você fazer essas conexões e só lembrando que esse assunto está incluso no conteúdo da prova, mas, como vocês puderam ver, não tem nenhum segredo, é só você aplicar a propriedade. Paralelo soma, cascata convolui. E aí o que sobrar, você só aplica a convolução, como a gente tem visto nas últimas semanas, tá ok? Bem, então, vamos seguir aqui com as propriedades, né? Vamos tentar passar bem rápido para ver se a gente consegue concluir até 1h30 essa aula. Então, só recapitulando aqui, a gente tem 54 minutos já de aula. Vamos ver se a gente consegue em meia hora finalizar. Só recapitulando aqui, gente, essas propriedades a gente já viu, né? Memória, causabilidade, estabilidade e invertibilidade. Só esse termo novo aqui, deconvolução, que, assim, é uma novidade, mas tem a ver com invertibilidade e a gente vai ver por quê. A gente já viu essas classificações, né, esses conceitos, mas para sistemas genéricos. A gente ainda não tinha definido o que era um sistema linear invariante no tempo, né? Era um sistema qualquer, um sistema não linear, um sistema variante no tempo, né? E assim vai. Agora, quando a gente bifurca essa teoria, fica mais fácil da gente detectar essas propriedades em sistemas LTI. Inclusive, eu vou já dar aqui um spoiler,
A gente tem essa tabelinha aqui, ó, que nos ajuda, é um sumário, né, uma cola, que nos diz quando um sistema LTI ele é com ou sem memória, causal ou não causal, estável ou não estável, invertível ou não invertível. Então, se você tiver dúvida, é só olhar aqui nessa tabela para dizer. Mas só lembrando, o sistema ele tem que ser linear e invariante no tempo, tá? Não vale para sistemas não lineares, por exemplo, tá bom? Vamos voltar aqui então. Cadê? Sistemas com memória, sem memória, né? Aliás. Então, recapitulando. Sabemos dos tópicos anteriores que um sistema LTI ou LIT sem memória depende apenas da entrada corrente, ou seja, da entrada atual. O sistema sem memória ele não depende de valores futuros e nem passados daquele sinal. O sinal entrou, saiu, é papum. Tá? Então, se a gente explorar a propriedade comutativa da convolução, vamos fazer uma análise aqui algébrica para a gente chegar na conclusão do que é um sistema LTI sem memória. Então, explorando a propriedade comutativa da convolução, podemos representar a saída de um sistema LTI de tempo discreto como? Ó, aqui a gente aplicou a comutação da convolução, né? Ou seja, você convoluir x de n com h de n é a mesma coisa que você fazer o oposto. Então, nesse caso, quem seria refletido e deslocado seria o x e não o h. Tá? Mas por que a gente está fazendo isso? É só para a gente fazer um tipo de análise. Tá? Vocês vão entender quando a gente chegar no final da análise. Então, se a gente expandir esse somatório, porque isso aqui é um somatório, né? Uma notação que indica que você tem a soma de vários termos, para dados valores de k, que vêm de menos infinito e vão até mais infinito. Claro que a gente não tem como escrever todos os termos aqui, então a gente centraliza próximo de k igual a zero. Tá? A gente começa aqui em k menos 2 e vai até k igual a 2. Tá? Então, aqui a gente tem k igual a menos 2, aqui a gente tem k igual a menos 1, aqui a gente tem k igual a 0, aqui a gente tem o k igual a 1 e aqui o k igual a 2. E aí, se a gente substituir aqui na fórmula do somatório, vai ficar h de menos 2, x, aí como é n menos k, né, vai ficar n menos menos 2. Aí, jogo de sinais, n mais 2. Mesma coisa no segundo termo. H de menos 1 vezes x de n menos menos 1. Aí fica x de n mais 1. Aí aqui em k igual a zero, notem que a gente tem o termo x de n propriamente dito, né? Não é n mais alguma coisa, nem n menos alguma coisa. E aí a gente continua. K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3 e assim vai. Tá? Como está sendo representado aqui. Porém, o que essa análise nos permite visualizar? Olha só. Para o sistema LTI sem memória, a saída deve depender apenas de x de n, e não deve apresentar as parcelas que contêm x de n menos k. Por que isso? Pela própria propriedade de memória, como a gente já viu, né? O sistema sem memória é aquele que não depende de valores deslocados de x. Ou seja, eu não posso ter o x de n menos alguma coisa. É sempre x de n, que é exatamente o que está sendo dito aqui. Então, se a entrada é x de n, a saída tem que ser baseada nessa entrada, daquele momento. Eu não posso depender de uma entrada futura ou de uma entrada passada, porque aí eu já teria memória. Tá? Bom, então, todos esses termos que têm x de n menos k, claro, para quando o k for diferente de zero, para que a gente possa obter esse valor aqui de x de n, o k ele tem que ser igual a zero. Porque se ele for igual a zero, ele some aqui do colchete e a gente obtém somente esse termo aqui, não é isso? Olha lá. Opa. Logo, a única parcela que deve ser mantida é H0xn. Porque é quando K é igual a zero. Não é isso? Ó, vamos voltar aqui no slide anterior. Esse termo aqui, ó, esse termo quando K é igual a zero, é o nosso termo de interesse. Porque eu dependo somente de x de n. Não é isso? Isso implica que o H de K vai ser zero para qualquer valor de K diferente de zero. Resumidamente, a resposta ao impulso do sistema linear invariante no tempo, de tempo discreto, sem memória, ele deve ser da forma como vocês veem aqui, ó. H de n é igual a C delta de n, onde C é uma constante arbitrária. Ou seja, para um sistema LTI sem memória, a resposta ao impulso dele nada mais é do que um impulso. Ou seja, é você multiplicar a entrada por um escalar.
Ó, para os sistemas lineares invariantes no tempo de contínuo sem memória é equivalente, né? Ou seja, você convoluir com essa resposta ao impulso é a mesma coisa que você pegar um x e multiplicar por algum número. Por exemplo, esse sistema aqui, ó, vamos pegar aqui o h de t igual a 2x de t. Esse é um sistema linear invariante no tempo sem memória, porque você não tem t menos 1, t menos 2, t mais 1, t mais 2, e você está só multiplicando o sinal de entrada por um escalar. É só isso. Se você vir, né, que é algo diferente disso, já pode descartar que o sistema ele com certeza tem memória. Certo? Então, os sistemas lineares invariantes no tempo sem memória, eles somente aplicam uma multiplicação para escalar ao sinal de entrada. Pega o sinal de entrada, multiplica por alguma coisa e gera saída. É como se fosse uma amplificação. É somente isso. Certo? É só isso que a gente precisa saber sobre sistemas sem memória. Sistemas causais agora. Aí o sistema causal, ele parece um pouco o sistema com e sem memória, né? Só que ele pode depender de valores passados, o que implica necessariamente que ele tem memória. Não é isso? Ele depende somente dos valores passados e presentes do sinal. Ah, Cláudio, ele depende só dos valores presentes. Ele é causal? É. Ele depende de valores futuros. Ele é causal? Não. Ele depende de valores presentes e passados. Ele é causal? Sim. Olha aqui. Valores passados e presentes. No caso, o certo seria e ou, né? Porque um sistema que depende somente dos presentes, ele é causal também, né? Então, se a gente pegar aquela ideia da expansão da soma de convolução, isso aqui a gente já viu, né? A gente já sabe como é. E quais são os termos de interesse agora? Olha só. Observamos que os valores presentes e passados da entrada x de n, né? Quais são esses termos? X de n menos 1, x de n menos 2, ou seja, são esses aqui, ó. Esse termo e esse termo. E assim vai. N menos 3, N menos 4, N menos 5. São somente esses termos que configuram um sistema causal, porque são valores passados do sinal, né? Ou seja, se eu estou por exemplo, se o meu n é 5, então eu vou depender do n igual a 4, do n igual a 3 e do n igual a 2, são valores passados. Então, vocês concordam que todos esses termos que têm n mais alguma coisa, ó, n mais 1, n mais 2, eles vão zerar? Porque aí o sistema não seria mais causal, não é isso? E é isso que está sendo dito aqui, ó. Eles são associados aos índices k maior ou igual a zero da resposta ao impulso. Diferente do sistema sem memória, que depende só de k igual a zero, né? Não é isso? Então, é isso que é um sistema LTI causal. É simples assim. Ó, para a saída depender apenas dos valores presentes e passados da entrada, nós precisamos, então, o quê? Que a resposta ao impulso seja zero para k menor que zero. E isso vai impactar diretamente na nossa fórmula de convolução. Aqui, ó. A convolução, antes, ela ia de k igual a menos infinito até mais infinito, não é isso? Só que como agora o hk ele vai ser zero para valores negativos de k, o k ele começa em zero. Tá? Então, se eu disser assim para vocês, ó, eu tenho a resposta ao impulso de um sistema LTI causal. Isso já deve imediatamente fazer com que vocês escrevam a soma de convolução dessa maneira como está aqui nesse slide, com k começando em zero. E isso pode ser uma pergunta, né? Ah, o sistema é causal, como é? Convolui aí para mim. O k tem que começar em zero, tá certo? E aí a mesma coisa para sinais de tempo contínuo, né? Onde você tem h de tal é zero para tal menor que zero. Aí tem que mudar a integral de convolução, né? Da mesma forma. Aqui, ó. Você tem entre zero e mais infinito. Certo? Bem, e isso aqui facilita porque se você tem informação de que o sistema é causal, você já pode convoluir dessa forma aqui, ó. Só um comentário que eu esqueci de falar, e é muito importante, gente. Para usar essas duas propriedades, você tem que convoluir o h pelo x, tá? Aqui, nesse caso, a propriedade comutativa, ela não vai funcionar para provar a causalidade do sistema, tá ok?
Porque eu só posso começar com K igual a zero se você refletir e deslocar a entrada, tá certo? É claro que, assim, a gente pode adaptar, né? A gente pode adaptar, mas aí teria que fazer aquela substituição de variáveis, né? Que a gente já viu que é um negócio chato e complicado de fazer. Mas então é bom manter dessa forma aqui que vocês estão vendo, tá? Mantém o H e o X é que vai ser refletido e deslocado. É claro que vocês podem fazer convolução usando a forma padrão, mas se você souber de antemão que o sistema é causal, já joga assim a fórmula dessa forma e você já sabe que tem menos termos para considerar na conta, ok? Por exemplo, se aqui o K tem que ser maior que zero, então o N menos K ele tem que ser o quê? Né? Vamos fazer aqui a substituição. Se o K tem que ser maior ou igual a zero, então N menos K tem que ser maior ou igual a zero, isso significa que o K ele tem que ser menor ou igual a N. Né? Aí, assim, isso vai servir na hora de expandir aqui o somatório da convolução, né? Mas não é algo necessário. Vocês podem usar aquela forma empírica que a gente fez em sala, né? Ou seja, você vai testando os valores até encontrar valores que são nulos. Aí você para, né? Muito bem. E aí, resumindo, notamos que os sistemas LTI causais são não antecipativos. O que significa isso? Eles não podem gerar uma saída antes da entrada ser aplicada, porque eles começam em zero. Ou seja, eles não conseguem prever o futuro, né? Eles não conseguem saber como é que o sistema vai ser antes dele ser aplicado. Isso é fisicamente impossível se você estiver falando de sistemas analógicos, né? Sistemas digitais, como a gente já viu, eles podem ser não causais. E o melhor exemplo, que eu vou repetir aqui, que eu dei em sala, são os codificadores de vídeo. Né? Quando você assiste um vídeo no computador, o codec ele precisa do frame anterior e do frame seguinte para fazer um tipo de operação, para ele mostrar, para dar ideia de fluidez, né, entre um frame e o outro do vídeo. Então ali você precisa prever o futuro, que nesse caso você não está prevendo em tempo, você está prevendo no espaço, que é o próximo frame, né? Mas isso aí vocês vão ver só lá para frente, tá? Em processamento de imagem. Assim eu espero, né? Porque eu que dava essa disciplina antes, né? Mas aí eu saí para o doutorado e acabei perdendo entre aspas, né? Acabei não dando mais a disciplina, mas eu acho que é o Haroldo, né, que está dando agora. Eu acho que ele vê esse conteúdo tranquilamente. Então isso não vai ser problema, não. Bem, então, outro ponto. Definir que a resposta ao impulso seja zero para tempos negativos é equivalente a dizer que o sistema não pode responder antes da entrada ser aplicada. Então, o sistema causal, ele só vai responder a partir de n igual a zero. Se o seu sinal começa antes de n igual a zero, aqueles valores não vão ser considerados. Ok? Próximo, sistemas estáveis. O que é um sistema estável? Isso aqui é mais fácil até, inclusive, né? Nós sabemos que o sistema ele é Bible estável, né? Entrada limitada, saída limitada. Se a saída é limitada para uma entrada limitada, que eu acabei de falar, né? E aí, formalmente, como a gente viu lá no início, né? Podemos dizer se a entrada x, o módulo da entrada é menor que um dado mx, que é menor que infinito, ou seja, é um valor finito, então a saída segue a mesma ideia. A saída também ela é limitada de acordo com um determinado limiar, que não é infinito, né? Se a gente consegue provar isso, então a gente conclui que o sistema ele é Bible estável. Então, aplicando a relação entrada e saída, tá aqui, que aparecia depois. Então, aplicando aqui a convolução, né, e aplicando o módulo também, porque a gente precisa verificar tanto na parte positiva quanto na parte negativa, por isso que é módulo. Então, a gente substitui aqui, ó, h de n, convolução x de n, substitui pelo somatório, né? E aí, nessa derivação, nós estamos procurando um limite superior do módulo de y de n, que seja uma função do limite superior de x de n. E aí vocês vão ter que lembrar lá do ensino médio, propriedade de funções modulares, né? Quando você tem um módulo da soma, a gente tem que esse resultado ele vai ser menor ou igual do que a soma dos módulos. É uma propriedade que a gente só aplicou aqui, certo? Então,
aqui, no caso, a gente tem um somatório, então são vários termos somando, né? Então é o H0, x de n, H1, H de 1 vezes x de n menos 1, e assim vai. São vários termos somando. Então, se a gente tem o módulo de várias somas, então você tem a soma de vários módulos, só que vai ser menor ou igual aqui, ó. E é por isso que esse termo menor ou igual, ele aparece aqui, e a gente tem uma inequação nesse caso, tá certo? É propriedade de função modular. E aí tem o produto do módulo também, né? No caso, o módulo do produto vai ser o produto do módulo. Porque, enfim, se você tem um número negativo, você multiplicar por outro número negativo, vai dar um número positivo. Então é a mesma coisa do módulo, né? Então o sinal ali não vai fazer diferença. E é outra propriedade de funções modulares, né? Então, se a gente aplicar o produto, a gente separou aqui, ó. Antes a gente tinha o módulo de hk vezes x, agora a gente tem o módulo de h vezes o módulo de x, certo? Muito bem. Aí, agora fazendo uma análise mais em particular da entrada, a gente tem aqui, ó, se assumirmos x de n limitado, né, ou seja, ele é limitado na entrada, é um sinal que ele não cresce até mais infinito, né? Então a gente tem essa limitação aqui, certo? Ele vai chegar num limite que não vai passar dali. E esse limite ele é finito, certo? Então a gente tem que o próprio x de n menos k também é limitado. Afinal, é a entrada, só muda a variável, tá certo? Então, se eu tenho que isso aqui é menor ou igual a mx, a gente pode substituir isso aqui por mx. Porque eu já tenho uma inequação aqui na frente, né? E como eu tenho essa inequação aqui, eu posso jogá-la para frente também. Aí eu substituo x por mx, e esse mx, como ele é um valor constante, ou seja, ele não depende da função, ele pode sair do somatório. Que foi exatamente o que a gente fez aqui, ó. Ele veio daqui para cá. Ele saiu do somatório. Então, opa, então, vejam que no somatório sobrou somente a resposta ao impulso, o H. Então, quando você tem que um sistema ele é LTI e ele é estável, então você pode concluir isso a partir somente da resposta ao impulso dele. Se você notar que a resposta ao impulso, o somatório, vai convergir, vai tender para um valor finito, você já pode dizer que ele é estável. Olha só. Como mx é limitado, logo, o lado direito da equação será também limitado. O lado direito todo aqui, né? No caso, esse lado aqui, ó. Ele também vai ser limitado, porque o mx ele funciona como se fosse um fator de escala, né? Então não interessa qual é a soma que você tem aqui, você sempre vai escalar por mx, vai ser o máximo, né? Então, se a equação do lado direito vai ser limitada, e a saída, então, também vai ser limitada, né? Então, para que isso seja possível, eu tenho que ter esse somatório aqui da resposta ao impulso também limitado, também finito. Quer dizer, para eu fazer a análise de que um sistema ele é estável, é só eu olhar para a resposta ao impulso. Se eu pegar todas as amostras daquela resposta ao impulso e somar e eu tiver um valor finito, significa que o meu sistema ele é estável. Ou seja, esse sistema que eu pergunto para vocês, ele é estável? Ele é estável, porque se eu somar essa amostra com essa e essa, vai dar quanto? Vai dar 2, né? E 2 é um valor finito. Então, esse sistema ele é estável. Agora, se eu tivesse, por exemplo, um degrau que começa em n igual a zero e se estende até mais infinito, se eu somar todas as amostras dessa resposta ao impulso, eu vou ter um valor infinito, não é verdade? Porque eu estou indo para o infinito. Então, esse sistema ele não é estável, correto? E aí, essa mesma conclusão a gente pode tirar para os sistemas de tempo contínuo. Ok? Aplicando aqui, então, a integral de convolução. Tá bom? A ideia é a mesma, só que aqui é integral. Se você conseguir integrar a sua resposta ao impulso e o valor for finito, então você conclui que ele é estável. Tá certo? Por exemplo, seno de t, se o meu h de t for seno de t, ele é um sistema estável? Não. Porque o seno de t, se você integrar de menos infinito a mais infinito, ele vai dar o quê? Menos cosseno, que é um sinal periódico e infinito.
também. A não ser, claro, que você multiplique isso aqui por um degrau, por um pulso, né? Por exemplo, U de t menos 1. Aí agora sua resposta ao impulso ela vai ser limitada. Ou seja, você somar todas as amostras dela, não vai dar uma função, vai dar um valor. Então aí você tem um sistema estável. Ok? Aí, questionamento. Observando o cálculo de saída de um sistema, o que acontece quando a resposta ao impulso não é somável? Nós teremos um somatório com parcelas que tendem ao infinito. Ou seja, se a sua resposta ao impulso não é somável, ou seja, se ela tende para o infinito, a sua saída também vai tender para o infinito. Tá? Ou seja, é um somatório que não vai ter fim, você vai ficar somando até acabar o papel, até o fim da vida, né? Porque até o infinito. Se a resposta ao impulso não for somável. Tá? E aí, por fim, nós temos aqui os sistemas invertidos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pular lá para o exercício do final do slide, que é para a gente tentar fixar essa ideia de memória, causabilidade e estabilidade, aí depois a gente volta para essas três características finais aí, ok? Vamos lá. Ó, aqui é o resumo, né, da memória, causabilidade e estabilidade. Então, vamos para o tempo discreto aqui. Para o sistema ser sem memória, ele tem que ter uma resposta ao impulso que seja equivalente a um escalar multiplicado por um impulso. Ou seja, se você convolui um sinal com esse sistema, a saída vai ser nada mais do que o próprio sistema multiplicado por um escalar. Ou seja, amplificado ou atenuado, caso o C seja menor que 1. Né? Que aí você vai atenuar o sinal. É só isso, sem e com memória. Um sistema causal, ele vai ser zero, a resposta ao impulso dele vai ser zero para valores de n menor que zero. Se você tem valores em n menos 1, por exemplo, diferente de zero, ele não vai ser um sistema causal. Ok? Estabilidade. Se você tem a resposta ao impulso e se você concluir, se você somar todas as amostras daquela resposta ao impulso e ainda assim você atingir um valor finito, então aquele sistema ele é estável. Se você perceber que a soma vai se estender até infinitamente, você pode dizer que ele não é estável, ele é instável. Né? E aí, se a gente pegar aqui um exemplo, ó, para cada uma das respostas ao impulso a seguir, determine se cada sistema é sem memória, causal e estável. Né? Tem até a tabelinha aqui para nos ajudar. Então, essa letra A aqui, olha, ele é com ou sem memória? Eu já posso dizer que ele tem memória porque, olha só, ele já depende de amostras futuras e passadas, ou seja, ele vai gerar aí não só um deslocamento no tempo, mas ele também depende de amostras futuras e passadas, ou seja, aqui não está acontecendo a multiplicação por um escalar, você está convoluindo com um pulso, tá? Você está convoluindo, você não está multiplicando a entrada, porque se você tiver, por exemplo, uma entrada exponencial assim, por exemplo, e aí você vai convoluir com essa resposta ao impulso, que é um pulso, dessa forma aqui. Se você convoluir esse cara com esse, o resultado vai ser totalmente diferente. A gente pode até ver aqui no Desmos. Eu estava até fazendo uns exemplos aqui, ó, mas a gente pode, olha só, aqui eu tenho a resposta ao impulso, aliás, eu tenho o degrau, né? Seria a nossa resposta ao impulso. No caso aqui, o H de T, deixa eu só aumentar aqui a fonte, que a gente enxerga melhor. O nosso H de T seria H de T mais 1 menos U de T, desculpa, U de T mais 1 menos U de T menos 1. Ok? E a nossa função entrada seria... vamos pegar uma exponencial. Vamos pegar aqui uma exponencial decrescente. Então, seria E elevado a menos T com T maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Dessa forma aqui. Ó. Então, em azul você tem a entrada e em roxo você tem a resposta ao impulso. Se a gente convoluir os dois, olha só o que acontece. A resposta ela vai ter essa cara aqui, em verde. Ou seja, é totalmente diferente da nossa entrada. Você não multiplicou por um escalar. Porque você multiplicar por um escalar é você fazer isso aqui. Ó. Vamos pegar um sinal F2 de t.
e multiplicar a nossa entrada por um escalar que eu chamei de C. Olha só, se você aumenta, ó, o que que acontece? Você diminui, atenua. Esse é o efeito da amplificação e da atenuação da nossa exponencial, né? Então, quer dizer, é totalmente diferente do que a resposta ao impulso por um pulso limitado está realizando aqui no nosso sinal. Então, quer dizer, o sistema ele é com memória. Você não teve uma multiplicação por um escalar, você teve um sinal totalmente diferente. Então, já posso concluir que a letra A é com memória. Bora anotar aqui. Vou botar com memória dessa forma aqui, tá? Ele é causal? Bom, para que ele seja causal, a gente tem que identificar aqui o seguinte, ó. Para ele ser causal, ele tem que ser, a resposta ao impulso tem que ser zero para valores de n menores que zero. Só que o que que a gente nota? A gente tem uma amostra, que nesse caso aqui é t, né? A gente tem uma amostra, tem valores em t menor que 1. Porque vocês sabem que para esse degrau ser 1, eu tenho que t mais 1, ele tem que ser maior ou igual a zero, certo? Então, o t ele tem que ser maior ou igual a menos 1, se você jogar o 1 para o outro lado. E isso aqui vai de contra a definição de um sistema causal. Olha aqui, o h de t ele tem que ser zero para t menor que zero. Só que em t menos 1, em t igual a menos 1, eu tenho um valor diferente de zero. Significa que esse sistema ele é não causal. Não causal. E estável? Ele é estável? A estabilidade diz que se você integrar, né, a sua resposta ao impulso, você vai ter um valor finito? A resposta, nesse caso, sim. Porque, ó, olhem para o gráfico da nossa resposta ao impulso. Se eu integrar desse ponto até esse ponto, eu não vou ter um valor finito? Quer dizer, eu estou avançando no tempo, mas eu sempre vou ter aquele mesmo valor. Ele vai ser um número, ele não vai ser uma função. E a gente pode, inclusive, integrar aqui no próprio Desmos. Bora integrar aqui, ó. Em roxo a gente tem aqui o nosso pulso, né? E aí eu vou chamar aqui a integral de 0 a t, porque é só assim que o Desmos funciona, tá? E eu quero integrar o h, deixa eu ver se eu botei alguma letra. Não. Eu quero integrar, só que aqui tem que ser h de t grande, que eu tenho que mudar a variável também, tá? Nesse caso aqui, vamos chamar de y2 de t. Olha só, notem aqui. Em azul, você tem a integral desse pulso, o que significa que ele é finito. Você vai chegar no momento, ó, que ele vai estabilizar, você vai ter um valor igual a 1. Não é isso? Então, quer dizer, esse sistema ele é estável, ok? Porque se eu somar todos esses valores, eu vou ter um valor finito, que é 1. A integral, ó, a integral antes de menos 1, no caso aqui seria menos 1, né? Não seria a partir de 0. Ah, agora sim. Ó. Antes de menos 1 vale 0. Só que quando chega em 1, ela passa a ser 2, né? Então ela se mantém em 2 até mais infinito, ou seja, é um valor finito. Se você somar tudo, você sempre vai ter o valor 2. Que 2 é um valor que não converge. Aliás, que converge, desculpa. Ele não tende para o infinito, né? Então, é um sistema estável. Ok? E a letra B? A letra B, a gente já pode ver aqui, ó. Eu tenho um termo com memória, né? E também você tem um degrau aqui sendo que vai ser convoluído, né? Vai ser uma situação totalmente diferente. Bora ver como é que ficaria a nossa convolução? Deixa eu mudar aqui o H. O H de T seria U de T menos 2U de T menos 1. Então, ele seria dessa forma aqui, ó. Essa aqui é a nossa resposta ao impulso. Se a gente tivesse uma exponencial como entrada, a convolução ficaria assim, ó. Vejam que não é uma multiplicação por escalar. Eu não estou multiplicando por escalar, é um sinal totalmente diferente, né? Então, por conta disso, a gente tem aí um sistema com memória também, né? Então, I com memória. Ele é causal? Ele é causal, porque ele só existe para valores de t maiores que 1, maiores que 0.
né? Maiores ou iguais a zero. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho t menos 1. E esse t menos 1, se a gente colocar ele maior ou igual a zero, aí a gente joga um para o outro lado, significa que ele só vai valer a partir de 1. O que entra na propriedade de ser maior do que zero, né? Ou seja, esse cara, ele existe para t maior ou igual a zero. Esse aqui também, ele existe para t maior ou igual a 1. Então, ele está dentro do intervalo de maior ou igual a zero, né? Então, ele é um sistema causal, certo? Causal. E, por fim, estabilidade. Só de olhar esse gráfico, né? Se a gente for trazer aqui o gráfico dessa resposta ao impulso, olha só como é que ela fica. Essa aqui em roxo, né? Ela começa em 0, vai para 1, aí quando chega em t igual a 1, ela desce para menos 1. Então, ela fica assim, ó. Aí eu pergunto para vocês, se eu somar esse sinal aí, eu vou estabilizar? A minha integral ela vai chegar num valor fixo? Não vai, porque como é um degrau que está crescendo indefinidamente até mais infinito, esse sistema ele é instável. Vamos integrar aqui? Vamos integrar aqui, ó. Olha só, em azul é a integral da minha resposta ao impulso. Notem que o valor ele aumenta negativamente, mas ele aumenta até mais infinito. Ou seja, conforme você avança no tempo, e aqui a gente tem que começar de zero, né? Porque começa em zero. Conforme você avança no tempo, você tem uma curva que vai para infinito. É menos infinito no caso, né? Mas tanto faz o sinal. Então, quer dizer, você não estabiliza, você não converge. Então, por conta dessa situação, esse sistema ele é instável, certo? Instável. Ok? E aí, vocês podem tentar fazer os outros, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar no WhatsApp, certo? E agora eu vou voltar para as propriedades, né, que ficaram faltando. Que no caso é a resposta ao degrau. Cadê? Resposta. Ah, faltou sistemas invertíveis, né? Mas os sistemas invertíveis, eu falei para vocês em sala, né? Eles têm uma aplicação. É difícil ter aplicação na prática, é muito difícil. Assim, analogicamente falando, né? Digitalmente não é tão difícil você inverter. Só que, claro, não vai ser um sistema perfeito, porque digitalização envolve perda de dados, não tem jeito. Então, olha lá, só recapitulando, o que é um sistema invertível? Um sistema invertível é quando a sua entrada pode ser obtida da sua saída. Se você tem só a saída do sistema, você consegue obter a entrada a partir da resposta ao impulso. Isso que é um sistema invertível. Se ele não for invertível, significa que você não consegue fazer isso. Tá? Isso implica na existência de um sistema inverso que toma a saída do primeiro para gerar a entrada original do sistema, no caso, né? Olha lá. Se você tem H de T e o H inv de T, ó, você passa o sinal de entrada por esse, você obtém uma saída. Mas se você pegar a mesma saída e passar pela inversa, você obtém novamente a entrada original, que é essa aqui, ó. Né? E aí é cascata, né? É um sistema em cascata. Para a gente encontrar a resposta ao impulso equivalente, é só você convoluir um com o outro. E para que x seja igual a x, isso aqui tem que ser o quê? Tem que ser um impulso, não é isso? Que é o elemento neutro da convolução, certo? Então, essa convolução tem que dar um impulso. Se você conseguir provar isso, então você pode dizer que o sistema ele é invertível. Tá? Ó, esse processo de desfazer ou inverter o efeito de um sistema é chamado de deconvolução, porque agora a gente está falando de sistemas LTI. Né? Antes eram sistemas no geral, mas sistemas LTI você sabe que você tem que usar a convolução para encontrar a saída. Então, o sistema oposto, o sistema inverso, é a deconvolução. Tá? Olha aí. A equação da deconvolução é dada dessa forma aqui. Você tem o sinal de entrada e ele é dado pela saída convoluída pela inversa. Só que você sabe que a saída ela é dada pela convolução da entrada, não é isso? Pela resposta ao impulso original. Se você substituir isso aqui, ó, nesse termo, então você chega nesse momento, né? Só que a convolução, ela tem a propriedade associativa, né? Vocês sabem, né?
E aí a gente pode tirar esse colchete daqui e fazer assim, ó, jogar esse colchete para cá. Ou seja, você convoluir a entrada com a convolução da resposta ao impulso pela sua inversa é a mesma coisa que você convoluir a entrada por um impulso. Se a gente conseguir provar que isso aqui gera um impulso, então você tem um sistema invertível. Ok? Ó, e aí, no tempo discreto, a gente tem a mesma coisa. Tá? E aí, só um comentário rápido aqui, eu até separei um artigo. Deixa eu ver, aqui, ó. Vocês vão ver isso, eu não vou cobrar nem nada do tipo, mas quando vocês forem ver inteligência artificial e possivelmente também processamento de imagem, vocês vão ver que existem redes neurais que pegam uma imagem e elas geram uma saída para tentar classificar aquela saída é, dentro de alguma classe. Por exemplo, a foto de um gato, né? É o exemplo clássico. Você pega a foto de um gato, alimenta na rede neural e ela na saída tem que dizer se aquilo é um gato ou não. Na realidade, ela pode tanto classificar quanto fazer regressão. Fazer regressão é tipo assim, tem 80% de chance disso ser um gato. Isso que é uma regressão, né? E isso pode acontecer com imagens diversas. E esse artigo aqui, que eu estou estudando para o doutorado, inclusive, ele usa, né, imagens, e para isso a gente geralmente usa redes neurais convolucionais, né, que aplicam a operação da convolução. E tem várias camadas que você bota em cascata, né, em série, uma atrás da outra, para gerar esse tipo de classificação na saída. E essa arquitetura de rede neural, em particular, que vocês estão vendo aqui na imagem, ela usa convolução e deconvolução, como vocês podem ver aqui do lado direito. Ó, né? Então, quer dizer, é o processo inverso da convolução. Então, eu já estou... Esse exemplo aqui é só para me preparar para, se alguém chegar assim e perguntar, fazer aquela pergunta clássica, né? Professor, onde é que eu vou usar isso? Né? Então, pronto, está aqui. Essa é a resposta. Vocês vão usar em CNNs, que são as redes neurais convolucionais, que são usadas para fazer regressão ou classificação de imagens, que é um campo da inteligência artificial, que tem um subcampo de aprendizado de máquina e um subcampo de aprendizado profundo, que enfim, é o que está na moda, né? Tem muita gente pesquisando isso, eu faço pesquisa nisso também. Então, é bem legal, é muito bacana, assim, quando você bota uma rede para classificar, né, o que tem naquela imagem. E aí eu falei em sala, inclusive, né, que esse é o primeiro passo para você fazer identificação facial, né? A rede neural ela é capaz de pegar a imagem, uma foto de uma pessoa, e dizer, assim, tem 80% de chance dessa foto aqui ser o Cláudio, porque ela faz uma série de procedimentos convolucionais e deconvolucionais para chegar nessa conclusão, né? E a convolução que vocês estão vendo aqui, ela é só o primeiro passo. Opa, eu acho que a minha cara sumiu, né? É porque eu cliquei aqui, eu peguei no cabo da câmera. Eu acho que tem algum mau contato. Enfim, é o primeiro passo para chegar nessa parte de redes neurais convolucionais que vocês vão ver mais lá para frente, tá ok? Então, isso que são sistemas invertíveis. Em sistemas de comunicação, para que o receptor possa decodificar o sinal que foi transmitido, ele precisa compensar os efeitos do canal sobre o sinal. Esse exemplo eu dei em sala também, né? Ou seja, redes de telefonia, por exemplo, quando enviam um sinal pelo ar, tem que ser feito primeiro um estudo para saber como é que o ar afeta aquele sinal. E aí você pega essa resposta ao impulso, tenta encontrar a inversa dela, para que você, digamos assim, desfaça os efeitos do ar antes do sinal ser enviado. Ou seja, você modifica o sinal para ele ficar preparado para quando você convoluir com o ar, na realidade, o ar não distorcer o sinal, ele vai simplesmente desfazer aquela distorção que você botou no início, né? É um negócio assim. Então, quer dizer, você tem aqui a antena, né? A antena de comunicação, e você tem o ar, vou botar aqui uma nuvem, e o aparelho celular aqui das pessoas, né? Então, o sinal, quando ele é enviado, ele é convoluído pelo ar e depois ele chega no celular. Só que o ar, ele apresenta um ruído, ele faz uma certa distorção no seu sinal. Então, o que acontece? Os engenheiros, eles estudam como é a cara desse ruído, eles tentam encontrar a inversa do ruído. Então, o que eles fazem? Eles pegam o sinal que vai ser enviado, eles pré-convoluem com a inversa, né? Porque aí, quando chegar aqui no ar, na realidade, o que você vai convoluir vai ser o sinal convoluído com a inversa,
convoluído com a resposta ao impulso do ar. Então, esses dois caras aqui, eles vão teoricamente se cancelar e o celular ele vai receber o sinal mais aproximadamente possível do original, ok? É isso que significa equalizar. Nesse caso, o equalizador representa o sistema inverso para o canal de comunicação. Eu estou dando o exemplo do ar, mas é qualquer sistema de comunicação, tá? Via cabo, via fibra ótica. Tá? A ideia é a mesma. Muitas das vezes é difícil implementar a deconvolução, então são usadas aproximações. Se você estiver falando de sistemas analógicos, é muito difícil, porque como é que você vai encontrar um sistema inverso de um sistema analógico, né? É um circuito elétrico com capacitores e indutores que tem ruído térmico, né? Quer dizer, é difícil medir o comportamento daquele sistema. Se você filtrar, digitalizar, é mais fácil, porque aí você tem valores binários, você tem zeros e uns, é mais fácil de controlar, né? Mas aí, repetindo, sistemas digitais, eles são mais confiáveis, escaláveis, mas tem aquele problema que você, querendo ou não, você tem uma perda, mesmo que, assim, pequena, irrisória, mas existe uma perda. Eu dei o exemplo do vinil e do CD, né? O vinil, ele tem ruído ali da agulha, da vitrola, né? Do giro, do motor, mas o som, ele é mais cheio, ele representa exatamente o que o artista gravou no estúdio naquele instante. O CD não, ele elimina o ruído. Você ouve um som mais limpo, mas ele é capado. Ele é um som assim que tem menos harmônicas, né? É um som menos cheio. Então aqueles entusiastas da música mais underground assim, mais underground não, como é o termo que usa? Tradicionalistas, né, digamos assim, mas raiz, essa é a palavra. Eles preferem ouvir vinil, porque o som ele é mais preenchido, né? E aí, bom, 1h36, né? Vamos tentar finalizar aqui, gente, essa parte do degrau e da resposta senoidal. Eu vou antecipar aqui, a resposta ao degrau ela é muito simples. A gente estudou a resposta ao impulso, né? Que é exatamente quando você tem um sistema e você estuda esse H de T, que é a saída, né, do sistema quando você alimenta esse sistema com um impulso. E a resposta ao degrau é exatamente a mesma coisa, só que ao invés de um impulso, você alimenta com um degrau, né? Quando você coloca um degrau como entrada de um sistema, ele vai ter uma resposta característica também. A gente viu que a resposta ao impulso indica como o sistema se comporta de acordo com todos os valores do seu sinal, naquele instante. E a gente vai ver agora que a resposta ao degrau ela é um somatório de respostas, né? Na verdade, a saída daquele sistema vai ser um somatório de respostas ao impulso, digamos assim. Então, quer dizer, você já consegue ver que é um valor que vai aumentando com o tempo. Mas para que a gente quer saber isso? Está dizendo aqui. A resposta de um sistema LTI a um degrau caracteriza como o sistema responde a mudanças repentinas. Afinal de contas, vocês sabem que um degrau ele nada mais é do que um chaveamento abrupto de 0 para 1. Então, chega ali em t igual a 0, é como se você ligasse uma chave, né, um interruptor, e aí tem uma mudança abrupta. Então, se você estuda a resposta ao degrau de um sistema, você está estudando como é que ele se comporta a mudanças abruptas. E isso, apesar de não ser tão importante quanto a resposta ao impulso, mas ajuda o engenheiro no projeto a saber como aquele sistema vai responder a essas respostas. Um exemplo prático, e novamente música, né? Porque, enfim, é algo que eu gosto, que eu conheço. Quando você tem um amplificador e tem uma guitarra, um violão, o amplificador está ligado, né? E você espeta o plug do violão, da guitarra no amplificador e tem um barulho assim muito agudo, né? Ele faz um barulho que até dói no ouvido. Aquilo ali é uma resposta ao degrau, porque o sistema ele estava num estado estacionário, né? Ou seja, não estava entrando sinal nenhum nele, e de repente você coloca ali um sinal que vai ser alimentado continuamente. E se o engenheiro não souber projetar corretamente a resposta ao degrau desse sistema, o sistema pode queimar, né? Nesse caso do amplificador, se ele não tiver um sistema de segurança, ele pode muito bem queimar, né? E não só isso, mas também aparelhos televisivos, né? Quando a energia vai embora, falta luz, e ela volta assim repentinamente. Se a parte elétrica do seu aparelho não tiver uma proteção a essa resposta ao degrau, né? Não tiver uma resposta ao degrau confiável, o aparelho pode queimar facilmente, tá?
Então, é para isso que serve. E aí, assim, a definição formal, né, a gente chama de S de N, a resposta degrau, porque vem da palavra step, né, significa degrau em inglês. Então, para um sistema de tempo discreto, a resposta ao impulso H de N e a resposta ao degrau Sn são dados pela seguinte relação. Ora, eu já sei qual é a resposta ao impulso do meu sistema, sendo que a entrada agora é um degrau. Afinal, eu quero a resposta ao degrau, certo? Que eu vou chamar de S de N. Se a gente colocar aqui a fórmula da convolução, o que a gente nota, pessoal? A gente tem um degrau aqui, n menos k. Vocês sabem que o degrau, ele é igual a 1 somente para n maior ou igual a zero, não é isso? Ou seja, não é só n, é tudo que está dentro do colchete. Então, se a gente trouxer essa ideia de tudo que está dentro do colchete ser maior ou igual a zero, olha só, aqui, ó, para eu seguir essa ideia, ou seja, o n menos k, ele tem que ser maior ou igual a zero, certo? Então, se você joga o k para o outro lado, como é que fica? K menor ou igual a n, não é isso? São os valores em que o degrau vale 1. Qualquer coisa diferente disso, ele vale zero. Ou seja, é isso aí mesmo. Então, quer dizer, ó, o nosso degrau ele vai ser igual a 1 para K menor ou igual a N, como a gente mostrou aqui. Ó. E ele vai ser zero para K maior que N. Então, a gente pode alterar esse somatório, onde o K vai de menos infinito até mais infinito, para esses intervalos. Ou seja, ele só vai existir para K menor ou igual a N. Então, eu posso alterar esse somatório de forma que o K vem de menos infinito, só que agora ele para em N, aqui em cima. Ó. Ou seja, a resposta ao degrau de um sistema é o somatório de todas as respostas ao impulso de menos infinito até aquele instante. Então, por exemplo, se eu quero a resposta ao degrau em zero, como é que ficaria o meu somatório? Fica somatório de H de K, onde o K vem de menos infinito até zero. Ou seja, é o somatório de todas as amostras da resposta ao impulso até zero. E se fosse o S de 3, por exemplo? Seria o somatório de H de K, onde o K vai de menos infinito até 3. Ok? Então, se vocês querem saber a resposta ao degrau, é só pegar a resposta ao impulso e somar todos os valores até aquele instante. Essa é a resposta ao degrau. Ok? Isso vale também para o tempo contínuo, né? Olha aí. A integral, né, que era um somatório, antes você tinha de K indo de menos infinito até N, agora você tem o tal indo de menos infinito até T, que é exatamente a mesma variável controlada aqui pelo S. Né? Ok? A gente poderia até encontrar, né, aqui no Desmos, deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui uma resposta ao impulso. Essa resposta ao impulso aqui é esse pulso retangular aqui. Vamos pegar o que a gente tinha antes, o U de T mais 1 menos U de T menos 1. Pronto. Esse cara aqui, né? Deixa eu tirar a grade, aí fica mais fácil da gente visualizar. Se eu integrar, que foi exatamente o que a gente fez aqui, né? Ó, no caso aqui eu tenho que somar de... só que ele não aceita menos infinito, né? O Desmos, ele não tem... porque, enfim, memória infinita ele não tem. Então, a gente pode botar um valor bem grande. Vamos botar aqui, por exemplo, menos 10. Né? Então, olha só. Essa em azul é a resposta ao degrau. Eu posso até chamar de S de T aqui. Ó. É a resposta ao degrau do meu sistema. Notem que é um somatório, né? Quer dizer, ele soma todos os valores de H até aquele instante. Ok? É simplesmente a integração da resposta ao impulso. Tá bom? Muito bem. Então, voltando aqui, para a gente finalizar o último tópico, resposta senoidal em estado estacionário. Repetindo, né, eu já havia dito isso. Nossa, já tem 1h44 de aula, até passou, né? Mas já vai acabar, já vai acabar. Gente, eu vou só dar uma pausa aqui que eu vou beber uma água, minha garganta tá seca, tá? Rapidinho. E agora que eu vi que o meu rosto sumiu de novo, né? Ok. Aí, pronto. Vou só dar uma pausa aqui rapidinho, tá? Peraí, eu tenho que pausar a gravação. Stop share. Não, não é isso que eu quero. Peraí, como é que eu descubro aqui?
Onde é? Onde é? Ah, eu parei de compartilhar. Ah, tá aqui, a pausa para gravar, rapidinho. Voltei. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu compartilhar novamente a tela. Tá, a gente parou aqui, então, resposta sinoidal em estado estacionário, né? Tá gravando, né? Screen sharing, tá gravando também. É só para eu ter certeza, para depois não perder o que eu estou falando aqui, né? Então, pessoal, como eu falei, esse tópico aqui ele é um gancho dessa parte de resposta ao impulso, né? Sistemas lineares e tudo mais, com o próximo assunto que é a análise de Fourier. Tem um termo aí muito importante que a gente vai usar, vai falar bastante ainda na análise de Fourier, que é a resposta em frequência. Tá? Então, começa aqui na teoria de convolução e vai terminar lá na análise de Fourier. A gente tem dois tópicos que a gente vai estudar, que é a série de Fourier e a transformada. E aí vocês vão aprender onde usar uma e onde usar a outra. Tá? Mas elas estão relacionadas. E as duas usam a ideia da resposta em frequência, ok? Então, gente, resposta senoidal. Bom, senoidal é quando você tem uma função em formato de seno ou cosseno. Tá? Então, olha lá. Sinais de entrada senoidais frequentemente são usados para caracterizar a resposta de um sistema, assim como a resposta ao impulso, né, que você já conhece. Só que quando a resposta ao impulso do sistema é um sinal senoidal, aliás, desculpa, quando o sinal de entrada do sistema ele é senoidal, ele pode ser usado para caracterizar essa resposta ao impulso de uma forma bem conhecida. Né? E a gente vai ver que isso tem relação com a exponencial complexa. Por que exponencial complexa? Porque vocês sabem, né, de acordo com a identidade de Euler, que E elevado a j θ, nesse caso aqui, a gente consegue desmembrar isso em cosseno e seno. Né? Vai ficar cosseno de θ mais j seno de θ, certo? E é seno e cosseno. Então, por causa dessa característica, a gente consegue usar funções senoidais para caracterizar essa resposta, né? Nós examinaremos a relação entre a resposta ao impulso e a resposta em estado estacionário ou permanente de um sistema LTI com uma entrada senoidal complexa. Então, vamos fazer a mesma análise que a gente estava fazendo antes, ou seja, você tem um sistema, você insere um, você insere um sinal senoidal e a resposta a gente vai analisar de forma a entender esse comportamento, tá bom? Eu acabei de pensar o seguinte, gente, esse tópico talvez seja mais interessante a gente continuar na próxima aula, porque já passou do tempo, né? Já tem 1h48, mas eu vou fazer isso então, eu vou parar aqui, porque esse conteúdo aqui ele exige uma certa atenção, né? Que a gente está lidando com um exponencial complexo, e como ele tem ligação muito forte com a análise de Fourier, eu vou deixar isso para a próxima aula, tá? Aqui no caso vai ser na quarta-feira, né? Na próxima quarta-feira, e aí a gente já começa aqui desse finalzinho, e aí já engata lá em análise de Fourier, começando com a série de Fourier, tá ok? Então é isso, só recapitulando, né? Nossa prova ficou para o dia 20, que é a próxima quinta, quarta-feira, aula normal. A gente vai tentar iniciar a análise de Fourier. E aí, sobre a lista, eu vou tentar fazer alguns exercícios ainda e ver o que eu consigo mandar para vocês ainda pelo WhatsApp, tá ok? Uma dica que eu posso dar é usem o Desmos, ele é muito útil para vocês analisarem a resposta da convolução. E aí vocês podem usar essa ideia que a gente fez aqui, ó. Definir o degrau dessa maneira, caso vocês forem usar o degrau. Aí vocês usam uma função para resposta ao impulso e um f de t para a entrada. Aí bem aqui vocês vão definir qual é a entrada do sistema, né? E a convolução é dada por essa fórmula aqui. É claro que eu estou integrando a partir de zero.
mas vocês têm que ter muito cuidado com isso, porque se você tiver, por exemplo, aqui, ó, esse pulso aqui, ele começa em -1. Então, você tem que ter esse cuidado para começar a convoluir, a integrar, antes desse valor. Mas aí, se você quiser ter um valor de segurança, né, digamos assim, você pode botar um valor bem alto, digamos assim, -50, por exemplo. É claro que quanto maior esse valor, mais vai demorar para o Desmos integrar, né? Porque ele vai pegar um valor lá de trás, né? Ó, ele demora para botar o gráfico aqui, porque a gente botou 50 valores antes. Isso é muito. Então, tentem ser razoáveis nisso. Vamos tentar -10. Ó, também está demorando, né? -1, talvez. Vamos tentar -2. É estranho, está demorando demais. Porque com 0 ele faz rapidamente, ó. Agora com -1, por que que não está indo? Bem, tentem fazer essa análise considerando considerando o intervalo em 0, mas se demorar muito, né, tipo, começar em -1, que realmente eu não sei por que está demorando tanto, mas vocês podem começar em 0 e deslocar depois, né? Por exemplo, se eu começo a integrar em 0 aqui, eita, tem alguém me ligando, é minha irmã, depois eu falo com ela. Começar a integrar em 0, vocês têm que lembrar depois de deslocar, né? Então, se a resposta ao impulso aqui começa em t-1, esse valor ele vai começar em -1, tá certo? Lembrem de fazer esse paralelo. Na dúvida, façam no papel que vai dar a resposta mais correta para vocês, tá ok? Então é isso. Ficamos por aqui. E aí, dúvidas, mandem lá no WhatsApp, tá? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Vou parar aqui a gravação e até a próxima.